Olá, eu sou o pastor Reginaldo Leite e esse é o programa Papo com o Pastor. Hoje estou aqui na companhia do meu amigo evangelista William Moras e vamos estar falando sobre a reforma protestante. Deus é um Deus que gosta de história. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 6, verso 9, onde diz assim: eis a história de Noé. A Bíblia, ela tem as histórias, a história da criação, a história do dilúvio, a história da formação do povo de Deus, e aí vai, várias histórias narradas por homens, instruídos pelo Espírito Santo de Deus, e que ficou aqui registrado nesta palavra maravilhosa, nessa palavra que edifica, nessa palavra que é viva e eficaz. E como Deus é um Deus de história, é o Senhor da história, temos a história da Reforma Protestante, na qual o nosso convidado aqui hoje, o William Moras, vai estar falando para nós o que é a Reforma Protestante. Então, evangelista Moras, pode se apresentar? Amém. Primeiramente, me sinto honrado e muito feliz por ter sido convidado para esse papo com o pastor. E eu tenho certeza que todo este processo dessa nossa conversa dará para um crescimento espiritual para aqueles que querem aprender um pouco da história da igreja e do protestantismo. Então, nos próximos 4 sábados estaremos aqui apresentando aí um programa sobre a Reforma Protestante. Evangelista William Moras, o que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante, ela foi a Revolução Cristã Ocidental. Aconteceu no ápice com Martinho Lutero, que era um monge da Igreja Agostiniana. Ele tanto foi influenciado pelos reformadores, pré-reformadores, ou seja, pelos expoentes da reforma, que nós vamos estar falando sobre eles. E ele foi aquele que colocou na igreja adjacente, em frente ao castelo de Wittenberg, as 95 teses que fez parte da história da reforma protestante. Ok, e essa reforma, o que desencadeou ela, né? O que fez com que Martinho Lutero fosse despertado, né, para que houvesse esse marco, né, esse divisor de águas em relação ao cristianismo? Esse divisor de água vai acontecer porque Lutero ele vai ser influenciado primeiramente na escola agostiniana pelas ideias tanto teológica quanto filosófica de Agostinho e também com o expoente conhecido como João Wycliffe. Ele vai ser também um dos grandes influenciadores da vida de Lutero, fazendo com que Lutero ele tivesse uma visão maior do que é a Igreja de Cristo. Lutero já estava cansado de combater as corrupções da Igreja Romana e ele tinha que assim trazer esta reforma. E esse marco, então, esse divisor de águas, nós sabemos que foi no dia 31 de outubro de 1517, não é isso? Foi isso mesmo. Agora, no nosso ano agora de 2017, nós comemoramos a Reforma Protestante, o aniversário da Reforma Protestante, pelo fato da Reforma Protestante ter sido em 1517. Em 2017 agora, comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante. E tem uma história de John Hus, né? Que ele tem uma célebre frase. O senhor pode falar pra gente aí sobre a frase dele, do ganso, né? John Hus, ele, um pregador da Boêmia, esse nome na Boêmia significa ganso, né? Já o nome dele trazia em si o significado de ganso. E ele, na verdade, é o ganso de Deus, porque a história vai dizer que ele vai ser levado para ser morto, porque ele era um dos expoentes também, porque foi influenciado por João Wycliffe também. Ele vai ser levado para ser morto. E uma das frases que ele disse antes de ser morto, ele vai dizer o seguinte: hoje tu irás matar um ganso, mas daqui dentro de um século nascerá um cisne, que vós não poderás nem assar e nem cozinhar. E ele estava falando literalmente de Lutero, porque 100 anos depois da sua morte surge um homem chamado Lutero, que vai trazer a grande reforma protestante. Olha só como é importante nós termos a visão e o poder da palavra, né? Se cumpriu aquilo que John Hus havia profetizado. E Lutero vem, levanta, né, assim, contra aquele sistema religioso da época, né?
e nós temos esse marco que nós conhecemos como a Reforma Protestante, onde ele, né, coloca ali as 95 teses. E aí, depois dessa reforma, né, quais são os benefícios para nós, assim, como igreja agora protestante? O benefício foi a ampla divulgação da palavra de Deus, porque quem detinha a palavra de Deus era a Igreja Católica Romana. Então o que aconteceu na Reforma Protestante? Ela nasce no Renascimento. Na Europa nós somos conhecidos como religião renascentista, porque nós surgimos com o Renascimento. E o que é o Renascimento? É, na realidade, o aparecimento da imprensa. E a Bíblia Sagrada é o primeiro livro a ser lançado em larga escala. Então todos agora poderiam ter a Bíblia e poderiam ler a Bíblia e conhecer a Bíblia como ela é e questionar certas doutrinas que estavam dentro da igreja, como a indulgência, como a venda de relíquias sagradas, como a venda de cargos eclesiásticos. Então quando o homem pegava a Bíblia e entendia a Bíblia, não queria mais participar daquela corrupção da igreja. Eles queriam uma nova visão, queriam uma nova igreja, uma igreja renovada, uma igreja transformada. Então a reforma, na realidade, não era para quebrar essa unidade cristã ocidental, era para reformar a igreja, mas a igreja não quis isso. Então fizeram o quê? Excomungaram o nosso querido amigo e irmão Martinho Lutero. Então, antes dessa reforma, nem todos tinham então acesso à palavra. Nem todos tinham acesso à palavra, e até mesmo se nós estudarmos a história dos expoentes, o próprio João Wycliffe, que foi aquele que traduziu a Bíblia para a língua inglesa, ele traduz a língua para o inglês, que ela era escrita em latim, então ele traduz para o inglês. Então o que acontece? Quando ele traduz para o inglês, diz a história que pegavam-se a escritura, se fosse pegado um texto, costuravam no corpo dos indivíduos e queimavam eles vivos. Queimavam eles vivos com os textos bíblicos, era proibido trazer a Bíblia Sagrada. Então eles não tinham a tradução da Bíblia, então ele faz com que a Bíblia é traduzida para a língua inglesa, e aí você vê que agora na Reforma Protestante todos poderiam ter a Bíblia Sagrada. Ok, então amados, você gostou? Se você gostou, compartilhe, né? Assine o nosso canal, se inscreva lá no nosso canal, compartilhe para os seus contatos aí. E o nosso evangelista William Moras vai estar de volta nos outros programas, ainda dando continuidade a esse tema muito importante para nós, que é a Reforma Protestante, que nós celebramos agora no próximo dia 31 de outubro, né, de 2017, onde completa 500 anos. E antes da gente encerrar, o evangelista William, você dá o seu contato para o evangelista William. Ele é um pregador itinerante, ele tem um ministério da palavra. Então, dá o seu contato aí, né? E você que deseja convidá-lo para dar um estudo sobre esse assunto, né? Ou uma campanha, seja lá o que for, tá aqui o evangelista aqui, ele vai passar o contato agora para vocês aí. Bem, o meu telefone, o telefone da Vivo, ainda está no código do estado do Rio de Janeiro, é o 996575364. Se os irmãos quiserem nos chamar para trazer um estudo sobre a Reforma Protestante, estamos de coração aberto, estaremos indo levando um bom estudo. Inclusive, nós agora fizemos uma apostila chamada 500 anos da Reforma Protestante, e se vocês estiverem interessados em levar para a sua igreja um estudo sobre isso, que eu acho de suma importância para a igreja dos tempos atuais, porque estamos pela primeira vez comemorando um aniversário da igreja, da nossa igreja, então, que é o protestantismo, nós estaremos com certeza em sua igreja. Então, no próximo programa, mais um assunto sobre a Reforma Protestante, ok? Um abraço a todos e fiquem todos na paz de Deus.